E eu já começo esse debate informando que 1.159 pessoas foram presas em virtude dos atos antidemocráticos que aconteceram no domingo. Essas pessoas passaram e foram encaminhadas para a academia de polícia aqui em Brasília, foram ouvidas pela Polícia Federal e, em seguida, aquelas que foram consideradas culpadas foram presas, foram encaminhadas à Papuda. Mas a gente quer entender os detalhes dessa prisão, quais crimes eles vão responder, especialmente como é que vai ser tratado esse processo? Vai ser algo coletivo ou vão ser tratados como crimes individuais? Sobre esse assunto, nós trouxemos ao meio-dia em Brasília o advogado Fernando Augusto Fernandes, que já está aqui no estúdio com a gente, que vai explicar todos os detalhes para a gente sobre as prisões, sobre os crimes que eles vão responder e, especialmente, como vai ser tratado a partir de agora, quais serão os próximos passos dessas pessoas, desses manifestantes que foram presos no domingo. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo bem, como é que vai? É um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada por vir ao meio-dia em Brasília, muitíssimo obrigada por dispor de tempo para conversar com a gente e esclarecer esses pontos. E eu já começo perguntando justamente isso. Quais serão os crimes que os manifestantes do domingo responderão? Bom, primeiro, aqueles que ingressaram no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Governo e no Congresso Nacional e depredaram aquelas instituições, vão responder por 2 crimes. Um, a questão de golpe de Estado. Veja que o artigo ele foi bem feito, porque é redigido da seguinte maneira: tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído. Ponto. Portanto, o crime é a tentativa, não é a efetivação. Muito bem redigido, porque se consumasse o crime, não teria quem julgasse, porque o sujeito tomou o poder. Portanto, o principal crime é a tentativa de depor o governo legitimamente eleito. Veja, as penas vão de 4 a 12 anos. Além disso, a reunião de pessoas para cometer crimes, mais de 4 pessoas, 4 ou mais, para cometer crimes que têm penas maiores do que 4 anos, é organização criminosa, que pode vir junto com a acusação do golpe de Estado, tentativa de depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído. Além disso, você veja que tem outros crimes, como a depredação, né? Há uma confusão, e se você pode me interromper para qualquer pergunta, há uma confusão em relação a um grupo que confunde a questão de liberdade. Porque pedir golpe de Estado, pedir, não é a tentativa ainda. O que eles fizeram, ao quebrar, entrar no palácio, nos 3 poderes, já é uma tentativa. Então, o crime é grave de 4 a 8 anos, 4 a 12 anos. Mas pedir golpe, falar pelo golpe, propagar o golpe, pedir intervenção das Forças Armadas, também é crime. Menos grave, mas está tipificado no Código Penal. Portanto, não há liberdade. Eu escrevi há um tempo atrás dizendo que essas manifestações, mesmo desarmadas, mesmo antes da violência, já eram criminosas. A ideia de liberdade, nesse ponto, não existe. Você tem liberdade de manifestação de pensamento, mas não pode falar algo racista. Não pode ofender uma mulher. Isso não é liberdade, isso é crime. Ou seja, o limite está aí. Os atos são criminosos, mesmo anteriores e agora gravíssimos. Perfeito. E só um esclarecimento para quem está nos assistindo, que eu acho que é interessante as pessoas tomarem ciência disso.
somado os crimes, vamos supor que seja a pessoa que cometeu todos os crimes, né? Que depredou, que, sei lá, rabiscou uma obra, ou furou uma obra, destruiu uma obra caríssima, né? Uma obra de arte, que também participou do ato, que também estava antes no QG. Somados crimes, qual é a média de uma pessoa que cometeu os atos mais graves? Olha, eu calculo, veja só, eu calculo que diante da gravidade da situação e de um só crime, um deles, ser de 4 a 12, fora os outros, de organização criminosa, que também tem penas pesadas. Por exemplo, um sujeito que estava no Supremo disse: eu quero agradecer os PICs que me colocaram para eu chegar aqui. Há um crime de financiamento de organização criminosa. Ou seja, veja, nós estamos falando nas questões graves de pessoas que vão ser condenadas a 10, 12 anos de cadeia. É preciso compreender a gravidade da situação. Agora, é óbvio que o sujeito que estava lá do lado de fora, né, e que a participação foi menor, vai acabar tendo uma pena bem menor. Mas aqueles que financiaram vão ter certamente consequências financeiras duríssimas. Vai haver sequestro de bens, da integralidade de bens, não só na área penal, mas vão responder ações civis públicas. E veja, o Supremo Tribunal Federal tem aos poucos mandado recado. Olha a pena que foi condenado Daniel da Silveira. Foi uma pena duríssima. Para quê? O Supremo resolveu mandar um recado, não permitir discurso de ódio golpista. Era um discurso. Portanto, a pena daqueles que invadiram o Supremo, quebraram o Palácio, necessariamente terá que ser mais grave do que isso. E isto vai ser um recado de assentar a democracia no Brasil. Infelizmente, aqueles que não perceberam, foram inconsequentes, vão sofrer a duras penas, perder parte de sua vida, para que a sociedade brasileira compreenda que é preciso respeitar a democracia. Não tem outra maneira. Verdade. Está aí um ponto que merece ser destacado, justamente isso, né? Naquele momento, talvez movidos pelo desejo de fazer algo, muitos dos manifestantes agiram de forma inconsequente, não mediram as consequências dos atos. E aí está um esclarecimento muito claro e muito importante para quem está nos assistindo sobre as penas, né? As penas que virão. Mas um ponto também que eu acho que vale a pena a gente destacar nesse momento é justamente sobre essa questão da individualização desses atos. Várias pessoas estiveram lá, a gente acompanhou aqui que elas foram conduzidas coletivamente para a academia de polícia, mas esse processo vai continuar sendo coletivo? Eles vão analisar de forma coletiva ou cada manifestante vai ser analisado, julgado individualmente? Veja, nesse momento, o que está sendo feito, mesmo estando distante, é uma lavratura de flagrante em relação às pessoas que lá estavam. São diversos tipos de flagrante. Agora, a pessoa que estava na frente dos quartéis pedindo golpe realizou um crime menor, evidente, do que aqueles que invadiram o palácio e quebraram objetos de arte, quebraram o palácio, por exemplo, porque ali foi uma tentativa de golpe de Estado. Por evidente, o que vai ocorrer em momento posterior vai ser que o Ministério Público vai realizar denúncias, algumas coletivas, ou seja, algumas com grupos de pessoas que entraram no palácio, e outras individuais. O Código de Processo permite com que
o juiz faça o fracionamento de um processo para os fins de permitir o trâmite dele, porque você não consegue fazer um processo com 1.200 pessoas. Portanto, o juiz poderá, junto com o Ministério Público, definir de 10 em 10 outros processos individuais. Agora, veja, nós temos alguns presos imediatos, presos em flagrante, e nós temos outras pessoas que vão ser presas ainda. E essas prisões podem ocorrer por anos ainda. Por quê? Em um cálculo rápido, se a pena máxima do crime de golpe de Estado é 12 anos, a prescrição é 24 anos. Portanto, se alguém for identificado em uma investigação daqui a 3, 4 anos, vai acabar preso preventivamente, responder o processo e pode ser condenado ainda daqui a 10. É preciso compreender o tamanho do problema, o quanto das penas e o quanto isso pode se desdobrar. Nós não estamos falando só do momento imediato. No momento imediato, as autoridades estão agindo para demonstrar que é preciso parar. Mas as consequências, elas vão se alongar no tempo. Pode ter pessoas que invadiram, quebraram, entraram num ônibus, saltaram em Goiás e vão ser identificadas daqui a 3 anos. Então, há um efeito imediato, que são os presos de agora. Como vão ser os processos? Vão se desdobrar em inúmeros processos, alguns de grupo, e, através dos anos, nós vamos dizer essa coisa. Você vai fazer muito jornalismo ainda, daqui a 3, 4 anos, contando de pessoas identificadas e presas. Ainda daqui a 3, 4, 5 anos. Então, só para explicar para quem está nos assistindo nesse momento, pelos próximos 24 anos, é isso mesmo? Se eu entendi certo? As pessoas que participaram dos atos no dia 8, agora domingo, ainda podem ser presas. É isso? É isso. É isso. Na verdade, a prescrição, ela se conta num cálculo rápido, praticamente do dobro da pena máxima. Se é 12, deve ser por volta de 24 anos da prescrição. Longo. Um prazo longo. Agora, doutor Fernando, a gente viu que foi um cenário completamente diferente. Essa situação de domingo chegou para trazer aí novos olhares sobre, inclusive, a parte jurídica brasileira, né? Já que foi um crime cometido aí coletivamente, o julgamento ele vai ter que ser diferenciado. Agora, um questionamento que eu faço enquanto profissional: a quem vai caber essa parte de identificação? Continua com a Polícia Federal identificar essas pessoas que cometeram os atos de vandalismo e a Justiça julgar? Como é que eles estão? Se eu tenho alguma informação, como é que a polícia está estudando para tentar identificar os novos, os manifestantes? A minha compreensão jurídica é que, como os crimes contra o Estado de Direito Democrático substituíram a Lei de Segurança Nacional, são crimes políticos. E a Constituição diz que os crimes políticos são julgados pela Justiça Federal. E o processo ele é muito diferente do processo comum. Em um processo comum, uma pessoa é denunciada, se não tem foro prerrogativa, em primeira instância, e tem todo o judiciário para recorrer. Ou seja, recorre para o Tribunal de Justiça, ou para o Tribunal Regional Federal, depois para o Superior Tribunal de Justiça, para depois chegar ao Supremo. Nos crimes políticos, a Constituição previu um processo que é quase um trem-bala, porque ele é julgado em primeira instância com um só recurso para o Supremo Tribunal Federal. Aí, veja o que é. Eles vão recorrer para o tribunal, o tribunal que eles mesmo quebraram. Essa ideia de suspeição, o Daniel de Silveira já tentou. Só que o réu não pode fazer a suspeição
do juiz. Diferente do caso do Sérgio Moro, que ele agiu de maneira parcial, e por isso o Supremo admitiu. Mas o réu não pode provocar o juiz para que ele seja julgado suspeito, porque seria uma manobra. Neste caso, todos vão responder em primeira instância com recurso direto para o Supremo, para o próprio órgão que eles quebraram. Portanto, há toda a indicação de que as penas serão duríssimas. Duríssimas. As pessoas que tentaram colocar em risco o Estado de Direito e invadir os 3 palácios vão sofrer amargas consequências financeiras e de prisão por anos a fio. Perfeito. Doutor Fernando, logo no começo da nossa conversa, o senhor me comentou dos financiadores. E a esses financiadores, já que muitos deles só financiaram os atos, não estiveram em Brasília para participar da mobilização, mas em contrapartida estiveram financiando. Eu imagino que até pessoas físicas, né, empresas, pessoas jurídicas, enfim. A esses financiadores, quais serão as penas? Olha, vamos lá. Para a gente fazer individualização, você tem aquele que invadiu, quebrou o palácio, e aqueles que estavam no dia que invadiram o palácio. Esses cometeram o crime de golpe de Estado, que é tentar depor o governo. Você tem aqueles que estavam na porta do quartel e não foram para lá, que cometeram um crime menor, que é o 286 e 287 do Código Penal, que diz criar animosidade entre as Forças Armadas contra os poderes constitucionais e instituições civis. Cometeram um crime menor, mas cometeram o crime, não gravíssimo com esse. E aqueles que financiaram cometeram 2 crimes, no mínimo. O próprio crime de golpe de Estado. Porque houve uma participação deles. Quando o sujeito financia um assalto a banco, uma quadrilha que vai assaltar o banco, ora, ele é coautor do assalto a banco. Se eu financio alguém para ir lá matar um sujeito, eu sou mandante. Portanto, aqueles que financiaram os atos antidemocráticos, a tentativa de golpe, vão responder pelo crime mais grave, que é em coautoria ao golpe de Estado. Além do que, também no tipo que é financiar a organização criminosa, em coautoria. E esses que financiaram, que tiraram dinheiro do bolso para financiar, desde o milionário, que vai ter um problema grave, porque vai sofrer sequestro de bens na área criminal. Não adianta passar para nome de terceiro agora, porque vai ser identificado como fraude, o que vai piorar, ainda vai ter lavagem de dinheiro, né? Vão ter bens sequestrados na criminal, vão responder à ação civil pública para ressarcir aos danos cometidos nos palácios, ao Supremo, as obras de arte, etc. E o sujeito que tem um Fusca, uma casinha, e fez um Pix para alguém lá, vai ter o Fusca sequestrado. As consequências vão ser de tamanho diferentes, mas quem participou disso terá consequências financeiras. Doutor Fernando, eu li no seu artigo, o senhor escreveu um artigo muito interessante, inclusive está disponível no Conjur, na revista Conjur, no site do Conjur, inclusive, muito interessante, falando sobre esses atos, falando sobre os crimes, e um ponto que me chamou a atenção foi justamente que o senhor pontua que não dá para juridicamente citar esses atos como atos terroristas. Por quê? Bom, o que eu digo é o seguinte, que eu chamo os atos de terrorista, semanticamente. Por quê? Porque visou praticar o terror. E semanticamente, quando você, por exemplo, quando o Estado da ditadura tentou explodir o gasômetro ou botou uma bomba no Rio Centro para matar jovens, acabou explodindo em um Puma,
nós classificamos aquilo como terrorismo de Estado. Uma coisa é a classificação semântica, outra é a jurídica. Por quê? Porque, juridicamente, o que aconteceu foi que a lei do terrorismo ela acabou classificando como fim do terrorismo xenofobia, preconceito de raça, religião, e não colocou ali as razões políticas. Portanto, cometeram terrorismo, mas não podem ser acusados pela lei de terrorismo, vão ser acusados pela lei de defesa do Estado Democrático de Direito. É preciso, vai ser necessário, se aperfeiçoar determinadas legislações para conseguir combater outras tentativas como essa e até aperfeiçoar a questão do discurso do ódio. Né? Ontem nós vimos um advogado, o Cristiano Zanin, ser verbalmente agredido no aeroporto, outras pessoas assim. Ou seja, lógico, tem crime quanto a isso, inclusive divulgou na internet, é injúria, com pena tripla, ou seja, triplamente a pena, porque divulgou na internet, etc. Mas, mesmo assim, nós temos que aperfeiçoar a lei para tipificar essas injúrias em relação à incompreensão da diferença ideológica e mais. Eu mandei agora há pouco para o presidente da OAB Federal, Simonetti, a sugestão de incluir como agravante na injúria ser o crime cometido contra advogado em razão da profissão. Por quê? Porque os funcionários públicos têm o mesmo. Se você ofendeu o funcionário público em razão da profissão, há um agravante. E o advogado exerce, quando está em exercício, exerce uma função pública. Da mesma maneira que nós precisamos incluir aí, nesse discurso, nessas ofensas de ódio, a questão política, não só a questão de raça, que é importante, a questão da religião, a questão da proteção da mulher, mas também a questão política. Veja que nós vimos um guarda municipal ser assassinado no Paraná em razão de política. Vai ficar impune? Não vai ficar impune, porque, de fato, um homicídio qualificado por motivo torpe. Mas fará bem a lei classificar entre os motivos torpes a razão política. Porque o que eu disse em outra entrevista que eu dei é o seguinte: quando a lei colocou uma proibição para as pessoas fumarem em restaurantes, as pessoas diziam: como? Vai ofender minha liberdade de fumar? Eu posso fumar onde eu quiser. Aí, aos poucos, com punições, as pessoas foram entendendo que pode fumar do lado de fora do restaurante e você não precisa incomodar os outros. Mesma coisa o cinto de segurança. Quando começou a dar multa para o cinto de segurança, as pessoas diziam: mas eu tenho direito de andar sem cinto. Se eu bater o carro, quem vai sofrer sou eu. Não, não é verdade. Se você bater o carro e se acidentar, você vai parar no hospital público. Vai gastar verba pública. Você não tem o direito de se arriscar. Aqui é a mesma coisa. O quê? Com as mudanças legislativas e o aperfeiçoamento, mas, repetindo, nós temos lei para cuidar do assunto, mas o aperfeiçoamento leva a um caminhar da sociedade a compreender que não pode xingar a pessoa em razão de raça, não pode praticar feminicídio, não pode bater na mulher, não pode ofender o outro em razão da sua posição política. E o seguinte, e simples, parece lógico, olha, quem ganha eleição no voto tem direito de governar e você precisa respeitar aqueles que ganharam. E o voto daqueles que votaram em quem ganhou. Para isto, vem a punição. Infelizmente, é necessário.
Doutor Fernando, aproveitando já essa deixa aí em relação à punição, e eles já estão presos, né? São 1.159 pessoas já identificadas e presas que já estão lá respondendo. Quanto tempo eles podem ficar lá até o julgamento, até que eles possam se defender? Olha, o fato é que, tendo prisões em flagrante, a acusação virá daqui a pouco. E, neste caso, nós temos um problema, que é o seguinte: a campanha antidemocrática, ela não parou ainda. E aí você tem o problema da necessidade da prisão preventiva. Porque a prisão, neste momento, ela não visa a pena em si. A pena virá com o processo. Preso em flagrante e mantida a prisão em flagrante em razão da necessidade preventiva, ou, vamos colocar que eu disse que daqui a 3, 4, 5, 6, 10 anos pode haver prisões preventivas em relação a esses atos, nestes casos, o objetivo da prisão é interromper o cometimento do crime. É desfazer a organização criminosa antidemocrática. Só que o problema é que essa organização criminosa não parou. Ela continua divulgando fake news, continua divulgando absurdos antidemocráticos, continua fazendo campanhas por golpe, continua iludindo as pessoas. Existem muitas pessoas que estão doentes. Hoje há um texto espetacular do jornalista Florestan Fernandes sobre isso, sobre esta doença que essas pessoas estão sofrendo. E existem pessoas que estão atrás fomentando isso. Então, quanto tempo vão ficar presos? Não sei. Porque vão ficar presos, vários vão ficar presos, até que se interrompa essa campanha antidemocrática. E outros vão ser presos para isso. Ou seja, até que o mar se acalme e o sol brilhe na democracia brasileira, há razões para prisão preventiva. Será difícil serem soltos rapidamente. Doutor Fernando Augusto, muitíssimo obrigada por sua participação no Meio Dia em Brasília, por esclarecer esses pontos. Eu tenho certeza que muita gente, inclusive eu, não estava ciente desses prazos todos. Me surpreendeu muito esse prazo aí de até 24 anos após o ato do dia 8, ainda ser possível prender as pessoas que participaram do ato. Então, é algo interessante para quem está aqui nos assistindo, nos acompanhando aqui no Meio Dia em Brasília, no Antagonista, tomar conhecimento e divulgar também para as pessoas, para que, de fato, né, essas tentativas de ato se encerrem com o máximo de urgência. Obrigada por sua participação no Meio Dia em Brasília. Eu agradeço, digo às pessoas o seguinte: quem souber, quem participou desses atos, denuncie, e quem puder salvar a tia, o tio, o cunhado, um amigo, orientando a não ingressar nesse tipo de ato, salvem a vida dessas pessoas. Porque quem ingressar quanto a isso correrá o risco de ser preso por muitos anos. Muitíssimo obrigada.